Olá, tudo bem com você? Deus havia prometido a Sara e Abraão que eles seriam pais de um menino, mesmo sendo já idosos e Sara estéril. Era uma promessa do Criador do universo. Mesmo assim, Sara não teve paciência para esperar o cumprimento do que havia sido prometido e, ansiosa, quis resolver o assunto da forma dela. Essa história está relatada em Gênesis capítulo 16, versos 1 a 4. Muitas pessoas agem como Sara e acabam colocando o carro na frente dos cavalos, quando tudo o que deveriam fazer é confiar em Deus e viver mais o presente. Ansiedade e depressão são os problemas de saúde mental mais comuns e crescentes. Nos grandes centros urbanos, 1 em cada 3 pessoas sofre de ansiedade. Infelizmente, as condições de vida da vida atual parecem favorecer esses problemas que trazem muito sofrimento aos portadores dessas doenças, assim como também a seus familiares. Existe algum jeito de prevenir a ansiedade? Com frequência, os sintomas dos transtornos de ansiedade não se manifestam até que uma situação estressante desencadeie a crise. A boa notícia é que existem atividades preventivas de fácil execução e que podem evitar o surgimento da ansiedade, além de acalmar os sintomas quando eles aparecem. Fale sobre seus problemas. Procure conviver com pessoas em estreita relação de amizade com as quais você possa compartilhar amplamente suas experiências. Os que estão sempre isolados correm maior risco de sofrer com ansiedade. Se esse for o seu caso, mantenha um bom relacionamento com algum familiar ou amigo que possa suprir essa necessidade de companhia. Pratique o relaxamento. A atenção acompanha todas as formas de ansiedade e é indispensável saber como conseguir relaxar de maneira sistemática e habitual. Procure grupos de ajuda. São grupos de pessoas com problemas semelhantes. Em muitas cidades há grupos de terapia organizados. Nesse contexto, você aprenderá muito com a experiência dos outros e eles poderão compreender muito bem suas dificuldades. Freie os pensamentos. É comprovadamente eficaz, especialmente em assuntos que provocam a ansiedade. Se, por exemplo, o motivo da ansiedade for o medo de contrair uma doença fatal, identifique os pensamentos relacionados a esse temor, digamos uma doença de um familiar, ou qualquer ideia que dê início a uma cadeia de preocupações que acabem ocasionando ansiedade. No primeiro indício de aproximação desse pensamento, diga não e pense em outra coisa ou realize uma atividade que possa distrair a mente. Essas técnicas podem ser eficientes, mas não deixam de ser superficiais. Muitas vezes os problemas de ansiedade podem ter raízes profundas. Nessas circunstâncias é preciso combater a causa do problema e não apenas os sintomas. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto e entrar no outro tema para você perceber que existe sim uma forma eficaz de lidar e de combater inclusive a ansiedade. A existência do universo depende de leis finamente ajustadas, de parâmetros muito precisos, sem os quais toda a realidade à nossa volta se desintegraria. Se existe um mecanismo, um relógio, quem sabe, tem que existir um relojoeiro. Mas se o relojoeiro não existe, se não há algo ou alguém que tenha criado tudo que nos rodeia e que administre tudo, acima de todos, que sentido tem a vida? Que esperança há para o próprio universo? Se a Terra não for destruída por uma tempestade solar ou os humanos não acabarem por se extinguir em uma guerra insana, no fim das contas, ou o universo entrará em colapso, sendo esmagado sobre si mesmo, ou se expandirá indefinidamente, consumindo toda a energia, sendo incapaz de manter qualquer ser vivo. A maioria das pessoas evita pensar nessas coisas justamente porque não quer viver de ilusão. Contudo, acabam fazendo justamente o que querem evitar. Vivem de ilusões, de prazeres momentâneos, de conquistas passageiras, de sonhos artificiais inventados pela indústria do cinema, dos jogos, do entretenimento. Mas há argumentos filosóficos e científicos consistentes que desafiam seriamente a visão naturalista, ateia, segundo a qual o universo surgiu por acaso e um dia terá fim. Vários textos bíblicos garantem que Deus existe e mantém a vida de todas as suas criaturas. Não somos um acidente cósmico existindo por mero acaso, não. Fomos planejados. A vida tem um propósito e você pode e deve se relacionar com o seu Criador. É o que ele mais quer de seus filhos. Alguém disse que ansiedade é excesso de futuro.
Há pessoas que mal vivem o presente porque têm medo de um futuro que desconhecem. Para uma pessoa ansiosa, dizer que o amanhã terminará em nada oferece tanto consolo quanto Stephen Hawking dizer a um depressivo que é possível escapar de um buraco negro. Há sérias razões para acreditar que Deus existe e que nos ama, independentemente do que somos, de quem somos ou do que tenha acontecido conosco no passado. Deus se revelou de modo especial na Bíblia Sagrada e há muitas boas razões para crer que esse livro singular é realmente confiável. Uma delas é justamente o que esse livro diz sobre o futuro. A Bíblia contém mais de 2.500 referências a um evento futuro maravilhoso, a volta de Cristo. Na verdade, o próprio Jesus prometeu o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam aonde eu estiver. João capítulo 14, versos 1 a 3. No momento em que Jesus voltava para o céu, depois de ter passado 3 décadas aqui, morrido na cruz e ressuscitado, 2 anjos foram encarregados de consolar os discípulos com estas palavras: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos capítulo 1, verso 11. Mas de que forma? Pessoalmente, visivelmente, entre as nuvens e rodeado de anjos. Será o evento mais espetacular da história. Outra descoberta que traz alívio para muitos ansiosos é a de que não existe um inferno eterno. Em seu livro Vida para Sempre, Robert Oddon compara: suponha que, por exemplo, um juiz de sua comarca sentenciasse um homem declarado culpado de assassinato a ser torturado continuamente, dia e noite, com água escaldante e ferros em brasa, a fim de mantê-lo sofrendo constantemente a mais torturante dor. O que os meios de comunicação teriam a dizer sobre isso? Qual seria a reação das pessoas, em geral, para com esse tipo de punição? Faz sentido dizer que nosso Criador, que é um Deus de justiça e amor, poderia ser um monstro de crueldade pior do que esse que foi mencionado? O dogma do tormento eterno apenas depõe contra o caráter justo e amoroso de Deus. A Bíblia afirma que após o julgamento final, os ímpios serão consumidos. Isso está em Apocalipse 20, versos 8 e 9. E se tornarão cinzas, como está em Malaquias capítulo 4, de 1 a 3. Isso por escolha própria, como resultado de sua rebeldia. Mas como entender a expressão fogo eterno? Robert Oddon explica: não é o sofrimento que será eterno, e sim o fogo que Deus usou para destruí-los, que será eterno em seu efeito. Ele quer dizer, através da expressão inextinguível, que está lá em Lucas 3,17, que é um fogo que nenhum ser humano pode extinguir ou apagar. Um bom exemplo de punição é o que sucedeu lá com Sodoma e Gomorra. Elas foram destruídas por um fogo eterno, está em Judas verso 7. Essas cidades não estão queimando hoje em dia, foram totalmente extintas. Quando pensam no mito do inferno, de fogo eterno, muitas pessoas não conseguem imaginar um pai de amor. Mas a Bíblia nada tem que ver com isso, não tem a ver nada com esse mito. O futuro que ela apresenta para os remidos é um lugar e um tempo em que não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21, verso 4. Para vencer a ansiedade, o acompanhamento profissional faz muito bem, mas o conhecimento do Deus da Bíblia e da esperança da volta de Jesus é determinante para que a paz reine na vida. Só assim podemos confiar nas promessas de Deus e não mais ter medo do futuro. Deus sempre cuidará de nós como um bom pai que nunca abandona os seus filhos. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos porque em Tua palavra Tu deixaste tantas promessas que apontam para um futuro de esperança. Porque em Tua palavra Tu falas de que haverá um mundo de paz, de harmonia e que Jesus voltará. Obrigado pelas promessas que são certas e verdadeiras. E obrigado porque aqui, neste mundo ainda, enquanto aguardamos Jesus voltar, Tu estás ao nosso lado, nos confortando e nos dando certeza de que nos amas e de que tens um plano especial para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.